Lá em Gênesis, Deus criou a planta antes do Sol e das estrelas e da Lua, né? Lá em Gênesis a Lua ela tinha luz própria. Se as plantas vieram antes do Sol e das estrelas que produzem a luz, como que essas plantas faziam fotossíntese? Como que elas não congelaram, já que o universo não tinha calor? Você pode explicar isso pra gente? É claro. Faziam fotossíntese sem sol ou sem luz? Será que Deus era um vagalume aquecendo as plantas? Talvez Deus seja um vagalume iluminando nossos corações para aguentarmos mais um Sherlock Holmes em 5.000 anos, refutando a Bíblia e depois virando poeira no tempo, enquanto os textos permanecem sagrados. Mas vamos lá. O que você chama de plantas é apenas a maneira como você interpreta a terceira camada de dobras, da mesma simetria única e permanente da luz. O que chamamos átomos, com suas 7 camadas. E não por coincidência, já que você está zombando dos 7 dias da criação. Também não é por acaso que são 7 tons da música, 7 cores da luz, 7 formas geométricas e todo o resto vem daí. Mas vamos entender. A Bíblia diz: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas." Observando este texto com maturidade, vemos a consciência, chamada Espírito Divino, observando de um lado o fluxo, chamado de águas, e, do outro lado, a estagnação, chamada de face do abismo. Sendo a única coisa que há, este espírito, esta consciência, se auto-orbita para manter o alívio do movimento em relação à agonia do parado contrastante. O que não existe é implasmável e, portanto, te joga de volta à existência, com o que chamamos de agonia, pois este é o nome que damos ao sentimento da frequência que habita nas margens de algo, algo que se desfaz. Este é o mais perto do não existir, a sensação de morte que te joga de volta para a vida. Qualquer mínima fagulha de existência se comporta assim, fugindo da estagnação, indo em direção ao movimento. Eis o parto. Eis a ação de qualquer substância que exista. Então enxergue a luz aqui como a fagulha em movimento, a própria consciência observante que brilha desde o primeiro átomo. É isso que vemos nas frases seguintes. "E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas." Perceba aqui o posicionamento das polaridades. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Esse foi o dia primeiro. Com isso, a consciência separa no primeiro dia as polaridades de dor e alívio, movimento e estagnação, dia e noite. Isso é equacionável, isso é matemático. Este é o princípio da cognição. Desta forma, a consciência ganha autonomia entre os extremos e parte para a densificação do circuito, visando ficar longe daquele vazio parado e agoniante. Com os contrastes posicionados, a consciência pode definir uma direção, de maneira a não cair sobre si mesma, o que atropelaria o circuito, levando-a de volta para aquele vazio. Com isso em foco, temos acima e abaixo. É isso que lemos nos textos sagrados. "E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo." Agora que o circuito sutil de luz e escuridão, alto e baixo, estavam posicionados, pode-se ampliar o movimento com a variação de velocidade, pois agora há um caminho comparativo. E é isso que define sólido, líquido e gasoso. A velocidade das moléculas, a velocidade dos giros e da equivalência entre eles. Desta forma, a Bíblia mostra como Deus começa a solidificar sua observação, acumulando aqueles circuitos bem no meio, entre o alto e o baixo. Assim vemos aquela jornada inicial da luz, que chamamos de átomo, se acumular no que chamamos de mineral, que por sua vez se acumula no que chamamos de vegetal. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente nela está sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie.
e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Então repare que uma vez que a jornada está completa, e o início e o fim se encontram, podem repetir o ciclo, gerando então cópias de si mesma. Eis a semente e o fruto. Eis o que aprendemos na própria geometria sagrada. Isso é matemático. Isso é equacionável. Veja que aqui a consciência ainda é aquela luz completa, usando sua própria estrutura para ir adiante, como um eco que caminha por um tempo, mesmo sem a voz. No entanto, aquilo se desfaria se não encontrasse de novo aquela energia inicial. Assim, então, Deus cria os luminares como representação da observação suprema, já que de cima pode-se ver tudo e ser visto por todos, marcando o ritmo comum que chamamos de tempo. Quando Deus pega sua presença e coloca dentro daquele circuito, vemos a luz mais intensa que podemos. Não branca e completa, mas o mais próximo disso, o amarelado, ficando no contraste do outro lado do violeta, entre o verde e o laranja. Você entendendo esse circuito, compreende que é como se Deus colocasse uma luz dentro da luz, o que não o define, mas o representa, tal como o faraó representaria o sol. Não o define, mas o representa. É um ponto de encontro da coesão, dos ângulos em comum. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Agora, com esta estrutura autoenergizante, pode-se ir ainda mais além na densidade, para ficar ainda mais longe daquele vazio onde a ilusão começa. Estes giros vegetais agora se acumulam também junto com os minerais, criando o que chamamos de animais. Continuam precisando interagir com as camadas anteriores. É por isso que as ingerem, pois são elas mesmas em comunhão. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Perceba que a consciência central, sobrevoante, ainda está lá, se densificando com seus próprios giros, se alimentando de seus próprios passos, como a sequência Fibonacci prova, expandindo para cima e para baixo, a própria luz se dividindo em cores, indo ao infinito no degradê, apenas com 7 tons iniciais. E ele mistura cada nova cor com uma outra cor nova, e eis a natureza, sem nunca abandonar a essência inicial, os 7 dias, as 7 camadas do átomo, as 7 cores que geram todas as outras. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Veja que ali a consciência encontrou um autorama autossuficiente que se auto-recicla para que o movimento nunca cesse. Esse era o corpo completo. Essa era a luz sendo feita das cores, ainda que ela mesma as fizesse. Aquela fagulha inicial, passo a passo, acelerou seu movimento, cor a cor, para no final, com todas as cores reunidas, descobrir que nasceu ali, daquilo que ela mesma fez, fora também feita. Esse é o 7º dia, onde a tônica encontra a 8ª. É o azul e vermelho virando o violeta, onde tudo recomeça. É o alfa e o ômega, onde a criação vê que é a criatura e a criatura é a criação. Um faz o outro e ninguém está sozinho na escuridão do nada. Vem estudar conosco em cristolucifer.com.br.